Bom dia a todos. Finalmente, vocês estão unidos de todas as ferramentas básicas para cálculos de transferência de massa, em diferentes situações, né? Em situações que envolvem mistura perfeita, ou melhor, situações onde a gente pode assumir que no volume de controle as propriedades do fluxo são constantes ao longo do espaço. A gente adota uma abordagem de balanço macroscópico. Depois a gente viu uma abordagem de balanço microscópico, que na verdade a gente reconhece uma região onde está ocorrendo um fenômeno de transferência que pode ser modelado pela mesma equação diferencial. A gente tira uma amostra dessa região. Nessa amostra a gente faz um balanço macroscópico, mas depois quando a gente leva essa região no volume tendendo a zero, a gente encontra uma equação diferencial e assume que essa equação diferencial vale para todo aquele contínuo onde o fenômeno é o mesmo. E aí a gente tem equações diferenciais cuja variável dependente é composição ou concentração, dependendo de algumas hipóteses, né? E as variáveis independentes são tempo e as variáveis espaciais estão dependendo de uma geometria. E aí, a partir dessa estratégia básica, aí surgiram os modelos de fluxo, né? A gente trabalhou muito o FIC, a equação de FIC, mas vocês viram também que a gente tem uma outra ferramenta um pouquinho mais robusta, né? Que é a abordagem de Stefan-Maxwell, que é a tomada de decisão, o quanto de informação eu carrego dentro do coeficiente de fusão, né? Na verdade, no frigir dos ovos, a diferença é essa. Né? Se o coeficiente de fusão ele vai ter um significado mais fenomenológico, eu preciso usar como gradiente, como força motriz do gradiente de potencial químico, que a gente cai no caso da abordagem de Stefan-Maxwell. E a vantagem da Stefan-Maxwell também é que ela é facilmente extensível a sistemas multicomponentes. E a gente pode acoplar também outras forças motrizes que podem estar atuando simultaneamente ao gradiente de potencial químico. Então, essas são as grandes vantagens da Stefan-Maxwell. Qual é a desvantagem? Você cai num problema matemático mais complexo, né, que vai depender também de um modelo, para dentro do contínuo que vocês estão modelando, um modelo de G de excesso, né, um modelo de gama, para a gente fazer o fator de correção termodinâmica. Muito bem. Essas são as vantagens e desvantagens. Mas as desvantagens, hoje em dia, com as ferramentas numéricas, elas já não podem nem ser classificadas como desvantagem. Basta o modeleiro, né, o profissional de engenharia química que está se colocando a modelar, né, ele se apropriar de ferramentas numéricas, que é o que eu espero de vocês ao longo da vida profissional, ao longo das pós-graduações, vocês também perderem o medo das ferramentas numéricas, se empoderarem disso, né, e ter como aliado, não como um monstro, como muitas vezes vocês saem traumatizados aí com graduação, em função do volume de matéria, do volume de informação, que é natural, primeira vez que vocês estão vendo, é uma mudança de olhar, mas não se formem com medo. Essa é a minha mensagem nessa última parte do curso. Eu acho que a experiência que a gente viveu nesses últimos 3 meses, né, esses últimos 2 meses e meio, permitiram vocês perderem um pouquinho do medo do fenômeno de transporte. Vocês sofreram aí com as equações diferenciais parciais, com métodos que vocês não tinham visto e tal. E eu espero que depois de ter suado um pouquinho a camisa, ter sofrido um pouquinho, vocês tenham perdido o medo, né? Aquele medozinho que ficou lá desde cálculo, naquele início de curso. Então, essa é uma expectativa que eu tenho, né? Por isso, um pouquinho que eu estiquei um pouquinho a corda, vocês perderem o medo, enfrentar esse... E aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade, né? A gente fez muitos trabalhos em grupo, mas acompanharam aí, de alguma forma, isso, que vocês, o mais breve possível, enfrentem esse desafio e agora se apropriem também dos métodos numéricos de EDP. Né? Porque vocês viram que o fenômeno de transporte sempre cai em EDP. E agora chegou a etapa da gente testar isso para o processo de separação. A gente teve uma excelente oportunidade, né? Nesse período a gente teve uma excelente oportunidade de ver isso com cálculo de reator, coisa que às vezes eu não conseguia fazer nem quando o período era maior, presencial. A gente teve 2 aulas de cálculo de reator, tem uma aula que está bem completa, acho que a aula ficou boa. Revisitem aquela aula sempre que acharem necessário, baixem aquele vídeo, né? Que fecha o curso de cálculo de reatores. Se tiver a oportunidade agora nessa última lista
de enfrentar um pouquinho essa modelagem, com camada limite. Você tem ali uma boa experiência de como conduzir cálculo de reator um sistema já bem complicadinho, né? Claro que a gente adotou uma cinética simples, uma cinética de reação mais complicada, mais multicomponente. Talvez ele tenha que usar Stefan-Max, não fique. Talvez vão ter que usar métodos numéricos para resolver aquele problema, mas a análise física vocês fizeram. A análise física vocês fizeram. As ferramentas estão aí. Vocês entenderam. Né? Entenderam como acoplar a camada limite desse problema. E agora eu vou fazer essa aula, esse fechamento, a gente traz para dentro de FT3, desde lá da emenda. Né? O Navas, quando era professor de FT3, ele priorizava muito isso, porque a área de conforto dele que era bom, você tinha uma boa formação, mas eu sempre achei que faltava uma carência. Eu via pegar vocês depois de FT3 e via que todo aquele ferramental anterior que veio construindo até aqui não estava sólido. Então eu tentei acoplar essa experiência do Navas e agora eu jogo um pouquinho. E eu ficar um ano com vocês é muito legal, porque aquilo que eu consigo dar em FT3, eu completo no Operute. E manter esse engajamento que vocês apresentaram ao longo desse período, né, que eu comentei um pouquinho, que tem dado certo, as notas estão boas, né, muito mérito desse engajamento que vocês demonstraram. Então, se vocês carregarem isso para o Operute 3, a gente vai fazer um puta de um trabalho no Operute 3, mesmo para aqueles alunos que estão fazendo simultaneamente projetos. Eu acho que colegas de vocês que estão fazendo projetos e o Operute 3 conseguiram, de alguma forma, conciliar essas duas coisas. O natural é fazer o Operute 3 e o projetos, né? Então, Júlia provavelmente vai ser uma que deve viver essa experiência, né, Júlia? Já que é teu último período. Mas dá na verdade, eu estou cuidando do projeto agora. Você deve estar sofrendo mais no projeto, né? Mas tudo bem. Mas talvez fazer o Operute depois permita consolidar algumas coisas que você viveu agora ao longo desse período, né? Então, esse é o convite que eu faço. Descansem nas férias, cuidem dos seus familiares aí com essa doença maluca que o bicho está pegando, né? Não é segunda onda. Se vier com esse quadro assim de segunda onda, não é segunda onda. Você pode conversar com qualquer médico do UP. A gente nunca saiu da primeira onda. Né? Para caracterizar o fim da primeira onda, a gente teria que estar com uma taxa muito menor de mortes, de contaminação, como alguns países da Europa. A gente não está. Nossa irresponsabilidade, né? E essa responsabilidade é de todos nós. Não dá para botar a culpa num governo ou outro. Claro que eles têm a parcela de culpa, porque eles têm a caneta na mão, mas a culpa nossa, a gente está sofrendo tanto nessa pandemia. Não só com as mortes, com as contaminações, mas com esse próprio sofrimento de cada família de estar confinado tantos meses. Quando a gente relaxou um pouquinho, a consequência está aí. Está tudo, né? 90% de ocupação de leito, o BDRS está todo ferrado. Então, se cuidem dos seus, tá? Então, não dê mole, que a gente não está numa situação boa. Então, essa é a mensagem que eu estou antecipando aqui antes desse último assunto, porque eu considero que transferência de massa está bom, cara. E pelas nossas, vocês estão formados em FT3. A gente começa agora o Operute 3. Ok? Então, nesse sentido, o Operute 3, a gente antecipa trazendo uma das operações unitárias que é baseada em agente de separação máximo. No Operute 3 eu começo fazendo essa discussão, que eu não vou me antecipar agora, que senão não vai dar tempo, que a gente pode fechar as operações de separação. Separações a nível molecular, ou seja, eu quero tratar uma fase, uma corrente, que está numa única fase, que é o que diferencia do Operute 1. No Operute 1, eu quero tratar uma corrente que está multifásica. Então, eu uso as características macroscópicas das fases, que são as propriedades médias das fases, exploro um campo externo e faço a separação de fases. Isso é o Operute 1. O Operute 2 são máquinas térmicas. Então, escolhe um pouquinho dessa ideia de separação, a menos que você faça uma analogia, que você faz uma separação de energia, né? É baseado nos fenômenos de transferência de energia. E o Operute 3, por isso que o Operute 3 são as operações unitárias baseadas em fenômenos de transferência de massa, porque a gente faz a separação molecular. Então, o meu problema, eu tenho uma corrente, essa corrente
ela está numa composição. Ela pode estar com outras variáveis, temperatura e pressão não especificadas, mas aí tem outras máquinas para adequar. Mas, além disso, a composição dela, ela não está adequada para o destino dela. O destino dela pode ser o meio ambiente, um descarte de líquido no rio, no mar, um descarte gasoso na atmosfera, ou o nosso cliente pode ser o próximo equipamento, a entrada do reator, então tem que tirar um veneno catalítico, por exemplo, dessa corrente, ou eu tenho que tirar o excesso de composto inerte, eu tenho que entrar no reator, ou essa corrente está indo para um outro equipamento de separação. Então eu posso pensar que eu tenho uma bateria de equipamento de separação, onde cada um desses equipamentos tem uma meta específica. Aí as correntes que saem desse equipamento de separação vão alimentar outras etapas de separação, que é muito comum na indústria de petróleo, as refinarias, né? As refinarias de petróleo nada mais são do que... Eu posso ter uma refinaria sem nenhuma reação. Hoje as refinarias modernas, vocês têm os reatores, os FCCs, os HDTs, né? Mas eu posso ter uma refinaria mais antiga que só tem equipamento de separação, onde cada equipamento gera uma corrente que vai ser entrada no próximo. Então, como eu estava falando, então, as operações unitárias, vocês vão ver período que vem comigo, é isso. A problemática é eu tenho uma corrente, ela está com uma composição, eu tenho que mudar a composição de alguma forma. E tem diferentes maneiras de fazer isso. Tá? Então, no início do curso, a gente vai separar essas diferentes maneiras, eu faço uma apresentação, depois a gente vai ver dentro da ementa do curso de período 3 quais são as operações que a gente vai ver com mais detalhes. Vocês vão ver que algumas operações não vai dar tempo, fica aí para uma pós-graduação para um outro momento. Né? Que são os processos não clássicos, né? Membranas, absorção, acaba não dando tempo para a gente ver durante o curso. Mas um dos processos de separação que a gente usa, ele explora o seguinte: olha, eu tenho essa corrente, e aí eu uso o que a gente chama de um agente de separação máximo fluido. E aí o dispositivo, né? O dispositivo, ele nada mais é que um contactor. Um contactor. Então, a ideia desse agente de separação máxima é a seguinte: eu tenho que botar ele em contato com a minha corrente problema. Eu tenho que botar ele em contato com a minha corrente problema. Para que haja uma separação, esses caras não podem formar uma única fase, porque aí, ao invés de separar, eu estou piorando mais ainda. Aquela minha corrente estava fora de especificação, se o cara que eu jogar lá dentro para contactar ou se tornar uma mistura homogênea com minha corrente problema, vai piorar mais a situação. Então, eu tenho que ter um cuidado desse agente de separação máxima formar duas fases, ele ser insolúvel na matriz dessa corrente problema. Né? Ele ser insolúvel. Mas, ao mesmo tempo, esse agente de separação máxima, ele tem que ter alguma afinidade pelo contaminante que eu quero tirar. Então, eu vou ter um dispositivo de contato, que nesse caso são as torres de recheio, né? São os dispositivos de contato. Dispositivo de contato. E aí vocês vão pegar e jogar a mistura problema. Vão pegar a mistura problema. Vão contactar com esse agente de separação máximo. E a função do dispositivo e da coluna é garantir a máxima área de troca possível. Como esse agente de separação máximo ele tem uma afinidade seletiva ao componente que você quer tirar, na interface de fase, em cada ponto da coluna, em cada ponto do dispositivo de contato, você vai ter uma fase em contato com a outra, então você vai ter a interface de fase. Na interface de fase, você vai ter a redistribuição dos compostos em função do equilíbrio termodinâmico, e longe da interface, você vai ter o valor da composição bulk que está ali passando, sendo renovado o tempo todo, né? Que uma está subindo, a outra está descendo. Bom, e aí em cada etapa, em cada ponto, você vai ter o quê? Transferência de massa entre fases, que foi o tema das nossas últimas aulas. Né? Então,
vai ter transferência de massa entre fases, então a gente vai ter que modelar o fluxo de transferência entre fases com aquela abordagem do K global que vocês viram nas últimas aulas. Mas então qual é a meta aqui? O que eu tenho que fazer então, professor? A gente tem que dimensionar a altura efetiva de recheio. Né? Tem a tomada de decisão de projeto, é qual o recheio que eu vou usar, né? Se é um recheio randômico ou um recheio estruturado. Se for um recheio randômico, qual é o diâmetro nominal desse recheio? Se for um recheio estruturado, qual é o perímetro molhado desse recheio? Depois de escolher o tipo, aí depois vamos para as particularidades. Qual é o material desse recheio? E qual é o nível de empacotamento? Claro que isso tudo vai ter uma heurística, porque o nível de empacotamento, o recheio estruturado já vem definido, porque ele vem com as colmeias, né? Você só encaixa uma colmeia na outra para formar as canalizações específicas dos recheios estruturados. E os recheios randômicos é a quantidade de recheio que você vai botar num certo diâmetro de coluna. Para cada elemento de volume de coluna, o quanto de recheio eu vou colocar ali, que vai ter uma heurística. Uma vez definido isso, eu tenho que aqui, usando ferramentas de transferência de massa, definir qual é a altura efetiva de recheio. E a partir dessa altura efetiva de recheio, né, e depois de outras heurísticas que a gente vai discutir em Operante 3, a gente vai ter que definir toda a estrutura da coluna. Qual vai ser a altura, de quanto em quanto tempo eu vou ter que botar um coletor de líquido, um redistribuidor de líquido, como é que é a entrada, como é que é a saída, quais são os sistemas de controle, o que eu tenho que controlar no topo, o que eu tenho que controlar no fundo. Aí vai ter toda uma discussão de como eu dimensiono essa coluna, qual é o diâmetro da coluna que eu vou usar. Mas para isso, eu preciso definir a altura de recheio, a altura efetiva de recheio. E esse é o tema do fechamento do nosso curso de FT3, porque esse cálculo, essa etapa do projeto, ela é baseada nas ferramentas que a gente construiu ao longo desses últimos meses. Se localizaram, então, qual é a nossa meta parcial? Então, neste momento, nós não vamos dimensionar uma coluna de absorção ou desorção. Nós vamos simplesmente cumprir uma das principais etapas desse processo de dimensionamento, que é definir a altura efetiva de recheio. Ficou claro? Então vamos lá, vamos ver como que a gente faz isso. Então, gente, obrigatoriamente, antes de começar nas nossas ferramentas, né, de começar a parte mesmo efetiva desse dimensionamento, eu tenho que dar uma introduçãozinha do que é o processo de absorção. Então, o processo de absorção é uma das operações unitárias, vocês vão ver em Operante 3, que é baseada na ideia de contactar um agente de separação máxima, ou seja, uma corrente estranha ao processo, para tratar uma das correntes de processo. Então, eu uso esse equipamento para fazer isso. Essa é a corrente estranha, a gente chama de agente de separação máximo. Na absorção, a corrente que eu quero tratar, ela está em fase gasosa. Então, a primeira característica é isso. A corrente que vai entrar na minha corrente de processo, aquela que eu preciso corrigir a composição, ela está em fase gasosa. Então, lá dentro, então eu vou jogar essa fase gasosa numa coluna, e nesse momento essa coluna é uma coluna de recheio. Em Operante a gente vai ver coluna de prato também, mas nesse momento é coluna de recheio, pode ser randômico ou estruturado. E aí eu vou jogar também nessa coluna, ou em cocorrente, que as duas correntes seguem juntas, ou em contracorrente, eu vou jogar outro componente, que a gente vai chamar de agente de separação máximo, que vai ter um contato íntimo com esse gás. Então, esse agente de separação máximo, ele não pode ser gasoso, né? Porque senão vai misturar tudo lá dentro. Então, ele tem que ser fluido, então ele vai estar em fase líquida. Então, em absorção, eu uso um líquido, a gente chama de solvente, né? Que vai entrar em contato com esse gás ao longo da coluna e vai extrair seletivamente um ou mais componentes
para corrigir a composição do gás. Então, o foco dessa operação é, portanto, remover venenos catalíticos, impurezas de corrente, contaminantes, poluentes, né? E evitar a poluição atmosférica, né? Então, quando eu estou tratando uma corrente gasosa, eu estou evitando a poluição do ar. A operação complementar da absorção é a desorção. Nesse caso, a minha corrente que eu quero tratar é uma corrente líquida. Uma corrente líquida. Então, a minha corrente de processo é uma corrente líquida. E aí eu vou botar em contato com um agente de separação mássico gasoso. Eu boto ele em contato. Né? Normalmente a gente usa o ar. Tem outros exemplos que usam corrente, redireciona parte de corrente de processo de hidrocarbonetos, mas é mais raro. Normalmente a gente usa o ar e para remover da fase líquida um contaminante. Muitas vezes a gente usa a desorção para recuperar o solvente usado na absorção. Então é muito comum ter essas duas operações acopladas. Certo? Beleza. Então aqui é um exemplo dessas duas operações acopladas. Repara, eu tenho gás natural, né, um gás natural, por exemplo, rico em CO2 e metano, eu quero remover o CO2. Jogo na coluna, e aí jogo no solvente líquido, a coluna promove o contato íntimo entre esse meu gás e essa corrente de solvente. Embaixo sai o solvente contaminado com o meu soluto, que no caso é o CO2. E em cima sai o gás natural tratado. Esse solvente contaminado eu jogo numa outra coluna em contato com algum gás dissolvedor, por exemplo, o próprio ar, né? E removo o CO2. E aí eu recupero, né? O meu solvente recuperado, ele volta e é redirecionado para a coluna de absorção, de modo que o solvente acaba operando em regime fechado, para garantir a viabilidade econômica. Então, normalmente, você tem que ter sempre uma operação unitária para recuperar o solvente que você usa na absorção. Essa operação unitária pode ser uma dissolvedora, mas dependendo, pode ser uma membrana, pode ser uma destilação. A gente pode adotar uma extração líquido-líquido. A gente pode adotar outras operações unitárias para recuperar esse solvente, tá? Alguma dúvida até aqui, moçada? Não, pelo contrário, me tirou um monte de dúvida que eu tinha sobre a absorção. Ah, que bom, que bom. Então vamos lá, vamos seguindo. Então, aqui a gente é importante na absorção a gente definir esse parâmetro chamado fator de absorção, tá? É um parâmetro auxiliar, é um parâmetro de projeto. Mas ele é interessante porque ele junta, tá vendo? O que é L para a gente aqui? L é a vazão molar ou a vazão mássica de líquido, do solvente, nosso agente de separação máximo. O que é G? É a vazão molar ou mássica de corrente gasosa que eu preciso tratar. Então, repara, L é de agente de separação máximo. E G é da corrente que eu quero tratar. Atenção! Em alguns livros ou em alguns artigos, L pode ser expresso como fluxo. Ou seja, ser vazão normalizado por área, muito comum. E que área é essa? É a área transversal de torre. É a área transversal da torre. É a área interna do cilindro que compõe a torre. Porque como a área que normaliza L e a área que normaliza G é a mesma, elas acabam se cancelando dentro do F. Certo? Então é muito comum L ser vazão de líquido sobre área de torre e G ser vazão de gás sobre área de torre. E quem é M, gente? O M, gente, é a constante de equilíbrio termodinâmico, lembra? Envolvendo a pressão parcial na interface pelo lado do gás
e a concentração pelo lado líquido na interface de fase. Ok? Então, normalmente, a gente calcula o fator de absorção com os dados de entrada. Se o M não for constante ao longo da coluna, a gente usa o M com os dados de entrada. Tá? E aí faz a modelagem termodinâmica para achar que é M. Se o soluto tiver infinita diluição, M é a própria constante de R. Então, vocês têm que estudar a aula passada para poder entender essa, tá? Em alguns livros, o FA, eles usam o símbolo próprio A, tá? Eu chamei FA para parecer fator de absorção, mas em muitos livros eles usam só o A maiúsculo para representar o fator de absorção. Então, para absorver uma dada fração de líquidos de soluto especificada, quanto maior o fator FA, menor é o número de estágios requerido. Ou seja, o FA está associado à capacidade de troca em cada elemento de área de coluna. Então, quanto maior FA, menos coluna eu preciso ter, menos altura de coluna eu preciso ter para promover a separação especificada no projeto. A gente vai ter sempre uma meta de troco para a corrente gasosa, né? Eu sei como é que ela está entrando e eu vou ter uma meta de separação lá na saída do gás. Então, quanto maior é FA, menos área de troca vai ser necessária, menor vai ser minha coluna. Como é que eu faço para aumentar a FA, gente? Olha aí a definição. Como é que eu faço para aumentar o FA? Pode aumentar a vazão molar do agente de separação. Isso, eu posso aumentar. Pensa na operação. Está na mão do operador decidir essa vazão do L? Ou isso está amarrado? Ou está preso? Eu acho que a vazão é especificada. Já está presa, não? Não, mas para quem especifica? Imagina que eu tenho um volante, uma válvula volante lá, eu sou operador. Eu não posso aumentar e diminuir essa vazão à vontade? Por quê? Porque a agente de separação máxima é uma corrente externa ao processo. Ela não está amarrada às etapas anteriores. Então, eu como operador, eu posso alterá-la. O que mais que eu posso fazer para aumentar a FA? Ou seja, para aumentar as taxas de transferência em cada unidade de transferência. O que eu posso fazer? Teria que diminuir o G. Eu posso, Carol, diminuir o G? Eu como operador. Já é um processo aí, já. Pois é. O G eu não posso mexer. Viu, moçada? O G está amarrado. Para eu mexer no G, eu vou ter que pensar em ter duas colunas em paralelo. Aí tem que ser a pena. Vai ficar meio caro. Né? Eu vou ter que bifurcar corrente de processo. Eu tenho que tratar aquele G lá. Então, normalmente a gente não mexe no G. A menos que não tenha outro jeito. Eu tenho que pensar em duas colunas em paralelo. Então, a princípio, o G está amarrado. Mas então, se eu não posso mexer no G, que outra variável que eu posso mexer? Na constante de equilíbrio. Na constante de equilíbrio. Que variáveis operacionais eu posso mexer para alterar a constante de equilíbrio? Seria T e P, né? T e P. Pensando que o equilíbrio que está na coluna... Que tipo de equilíbrio que a gente tem na coluna de absorção? Vocês entenderam o processo? Que tipo de equilíbrio vai estar a interface das fases que estão correndo na coluna? Hein, gente? Gente, vocês estão me acompanhando ou só a Carol e Ana que estão acompanhando? Sólido líquido? Sólido líquido? Líquido gás, quer dizer. Líquido vapor. O equilíbrio é líquido vapor. Perfeito.
E aí, como é que vocês modelam? Como é que vocês aprenderam lá em termo 2 a modelar o equilíbrio líquido-vapor? Qual é a expressão para pressões moderadas, com algumas simplificações? Qual é a expressão que costuma ser útil para modelar o equilíbrio líquido-vapor? Ao modificado. Raul modificado. Então, o que é M no caso de Raul modificado? Seria o gama, professor? Gama vezes Psat, né? Gama vezes Psat. Se você estiver relacionando as composições, vai ser gama vezes Psat sob pressão total. Né? YI é igual a YIP igual a XI gama I Psat, né? Lembra que, se você pensar em Antoine, Psat é proporcional ao exponencial da temperatura. Se eu tenho que diminuir M ou aumentar M para aumentar o fator de separação? Diminuir. Diminuir. Então, eu aumento ou diminuo a temperatura? Aumenta. Eu aumento a temperatura, eu vou aumentar a Psat. Aí eu vou, no dado X, eu vou estar aumentando o Y. É verdade, no caso, diminui a temperatura para separar mais. Reparem, na absorção eu quero levar o meu contaminante de uma fase gasosa para a fase líquida. Então, eu tenho que favorecer a condensação do soluto. Então, intuitivamente, vocês já deviam esperar que eu tenho que reduzir a temperatura ou aumentar a pressão, certo? Eu fiz toda essa discussão para você ver como que Raul modificado já previa isso. Se eu diminuir a temperatura, eu estou diminuindo exponencialmente o M. Se eu aumentar a pressão, eu estou diminuindo linearmente o M. Então, como vocês estão projetando ainda as condições operacionais, há uma heurística econômica de trabalhar com o FA nessas faixas aí entre 1,25 e 2, porque mexer com temperatura, ou mexer até com o próprio L, para trabalhar com vazões de líquidos maiores, eu vou ter que trabalhar com diâmetros de colunas maiores. Então, mexer no FA tem aspectos econômicos envolvidos. Então, não dá para a gente mexer livremente olhando só para o fator de absorção, tem que fazer uma análise econômica. Então, a heurística é manter o FA entre 1,25 e 2. E aí, um valor ótimo de projeto, para começar um projeto, é fixado, por exemplo, em 1,4 para projetar. Então, essa discussão do M, né? M cresce exponencialmente com T, por causa do Psat. Claro que o gama também é influenciado por temperatura. E inversamente proporcional à pressão. O que está totalmente coerente com o intuitivo. Se eu quero levar um soluto de uma fase gasosa para uma fase condensada, eu tenho que diminuir T e aumentar P. Tudo bem, moçada? E essas mexidas são limitadas por aspectos econômicos. Então está aqui essa discussão aí. Está diminuindo o T e aumentando o P, N cai, portanto podemos operar com menores valores de L. Trabalhando com menores valores de L, eu posso trabalhar com diâmetros menores, garantindo o mesmo fator de separação. Diminuindo L, precisamos de colunas com diâmetros menores. Ok? Se eu não quiser mexer com temperatura e pressão, eu posso aumentar o L. Mas aí lembrar que eu tenho que trabalhar com diâmetros maiores. Bom, mas aqui, antes de eu mudar, essa transparência é muito rica para essa fase que vocês estão em transferência de massa. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho por que aumentar o L, por que aumentar a vazão de líquido promove uma maior separação numa dada pedaço de coluna, uma unidade de separação. Por que aumentar o L me leva a maior troca? Né? A maior remoção de uma mesma área de coluna. Mesmo elemento de volume de coluna. Por quê, gente?
O nariz está passando com mais líquido. Pensa localmente, gente. Todo mundo tem que pensar. Como eu estou fixando uma... Lembra da nossa aula passada, transferência de massa entre fases. Aumentar o L, quem que eu estou diminuindo? A resistência? Não, a resistência não, porque o L é a vazão ortogonal à transferência entre fases, né? Eu posso estar ele diminuindo um pouquinho camada limite? É isso que você está falando? Para do Reynolds, vai estar um Reynolds mais alto, não é isso? É isso que você está pensando? Cara, mas você vai ter que compensar isso. Você tem uma velocidade ótima. Então, se aumentar o L, você vai ter que aumentar o D. Né? Você vai ter que aumentar o diâmetro da coluna para compensar esse aumento do L. Então, efetivamente, não vai mudar de modo significativo a espessura da camada limite no líquido. Porque a velocidade é que define o Reynolds, né? Então, não é isso. O que o aumento do L promove? Repara, gente, que na interface de fase, a concentração de soluto na fase líquida ela é dominada pela concentração na fase gás e pelo equilíbrio termodinâmico. Ou seja, independe do L. A concentração do soluto pelo lado do líquido na interface independe de L. Mas a concentração bulk depende. Quanto mais L, o que está acontecendo com a concentração bulk em cada ponto da coluna? Hein, gente? Eu estou aumentando a vazão de solvente. O que acontece com o CaL? Vai estar mais diluído no líquido. Isso! E perfeito, ele vai estar mais diluído. E a concentração de interface independe de L. E o bulk? Caramba, acertar aqui no vídeo é foda. E o bulk? Quero botar minha mão aqui para vocês verem o vídeo depois, mas tá difícil. E o bulk, ele está mais diluído? O que vocês estão aumentando em cada ponto da coluna? O gradiente de concentração? O gradiente de concentração, a força motriz. Vocês estão diminuindo o P asterisco, lembra? NA é igual a um K global de transferência de massa, vezes o PAG menos o P asterisco. Vocês estão aumentando o delta. Vocês vão aumentar o fluxo, você para a mesma área, vocês vão aumentar as taxas. Olha que lindo. Não faz sentido agora para vocês por que aumentar o L? E isso, quando a gente for lá para o Perucci, quando for coluna de destilação, o análogo é aumentar, por exemplo, a razão de refluxo na coluna de destilação. E na absorção é aumentar a vazão do agente de separação máxima. A gente só não aumenta isso indefinidamente porque tem custo aumentar a vazão dele. Vai ficar mais, a coluna vai ser maior, depois eu vou ter que tratar esse solvente porque eu preciso recuperá-lo. Então, quanto maior o L, maior o custo. Mas olhando só para a transferência de massa, aumentar L, eu aumento a força motriz para a transferência de massa em cada ponto. E só com o olhar da transferência de massa, vocês entendem essa heurística de processo. Entendeu a importância de conectar essas coisas na cabeça? Conectar fenômenos. Repara que nessa brincadeira, Carol explorou a mecânica dos fluidos. Depois eu pude ajustar um pouquinho a ideia dela de mecânica dos fluidos, mas ainda pensando em mecânica dos fluidos, na tomada de decisão de projeto. Depois eu explorei transferência de massa e termodinâmica para poder justificar uma decisão de projeto e depois eu limito essa decisão olhando para o fenômeno por aspectos econômicos que vocês vão discutir em projetos 1. E aí vocês estão se formando engenheiro químico. É a combinação de tudo isso que você não aprende no estágio. Você aprende aqui, a gente, fazendo esse tipo de discussão para poder ter um olhar crítico para levar isso para onde vocês forem. Essa é a diferença do domínio sobre o fenômeno
questionando, né, a humildade de aprender com o operador, a experiência holística, e a combinação disso tudo te transforma num bom engenheiro químico. Então, essa discussão é muito importante. Depois de uma pergunta, a gente continua com ela, tá bom? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre essa minha observação, gente? Foi interessante pensar como que o curso vai se consolidando na cabeça de vocês? Ou não? Acho que eu estou exagerando? Gostariam de polemizar um pouquinho? Eu acho que cabe. Vocês têm essa visão crítica sobre o papel da universidade, da formação? Gostariam de ampliar esse debate? Então, assim, Rodrigo, só porque na área que eu trabalho atualmente, eu estou próximo à área de projetos da empresa, né? E eu vejo exatamente isso. Muita gente segue fazendo o que sempre foi feito e não se questiona por que é feito daquela forma. Então, algumas vezes acontecem problemas justamente desse fato. A pessoa não questionou, fez o que estava sempre sendo feito e não viu que podia fazer de um jeito melhor. Então, acho que cabe sim esse argumento, porque essa conexão do entendimento e como cada disciplina se conversa, ela explica bem o que um bom engenheiro tem que fazer para sempre otimizar os seus processos. Você vai compondo a tua formação com boas práticas, né? Mas lembre-se, sejam humildes também, aprendam com o operador, conversem com o cara da chão de fábrica, vejam o equipamento de manutenção. Tudo isso vai enriquecendo demais. Discutam com os especialistas de controle para vocês fazerem uma análise se os controles estão legais e tal. Vão compondo isso. E evitem, na hora de justificar qualquer coisa na vida profissional, dizer está na norma. Não que as normas não sejam importantes, são importantíssimas. Mas vocês não podem ficar também, né, se defendendo, estava na norma. Não, pelo amor de Deus. Né? Nós somos seres históricos. A gente está aqui para mudar as normas, adequá-las à atualidade, né? Com espírito crítico. Respeitosamente, mas sempre com espírito crítico. Bom? Então, beleza. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? A contribuição do Renan foi ótima, foi muito boa. Eu agradeço. Eu gostaria de trazer mais alguma coisa? E, gente, olha só, professor universitário também não é aquele catedrático de antigamente, não, tá? Eu estou aqui para trocar, nós estamos aqui para trocar o tempo todo. Eu tenho aprendido muito, ainda mais nesse novo formato da disciplina, com as coisas que vocês trazem. E até desconstruindo alguns conceitos e reconstruindo outros, né? Então, a gente aprende a cada dia, nós professores também. A gente também eu também me posiciono, me coloco como ser histórico. Então, tragam essas experiências que vocês têm lá, que vocês estão aprendendo no chão de fábrica, nos seus estágios, para dentro de sala de aula, dentro das atividades, das discussões em grupo, que são riquíssimas. Tão ricas quanto aquilo que está escrito nos livros, tá? Beleza, vamos continuar nossa aula então. Parênteses fechado. O análogo, para o caso da desorção, é o fator de desorção, né? E, por definição, é 1 menos 1 sobre FA, então vai ser mg dividido por L. Qual o cuidado que vocês têm que ter? Porque na desorção, gente, quem é o agente de separação máximo? É o gás. É o gás. Então, qual é a vazão que eu posso brincar? É o G ou L? Vai ser com G. O G eu posso mexer. Eu posso brincar, fazer uma análise de sensibilidade paramétrica com o G. O L, até segunda ordem, né, o L está amarrado. A menos que eu pense em bifurcar em 2 colunas. Vai ter outra análise econômica a ser feita. E, claro, eu tenho que mexer o N. Só que o N é o mesmo. É Raul modificado, que é o equilíbrio ainda líquido-vapor. Mas agora eu quero levar de uma fase condensada para uma fase líquida. Então, o que eu posso mexer na operação e como?
pessoal, você tem como repetir a pergunta, por favor? Posso? Agora, na dessorção, eu quero tirar o contaminante de uma fase líquida e levar para uma fase gasosa. Eu tenho que deslocar o equilíbrio para o outro lado. Então, se eu vou pensar em mexer em variáveis operacionais, eu preciso, para aumentar o M, eu tenho que aumentar o M agora, né? Para mexer no FS. Quais seriam as ações de processo que eu poderia alterar, as variáveis de processo que eu poderia alterar para favorecer a dessorção? Aí seria o contrário, você pode diminuir a pressão e aumentar a temperatura. Isso, diminuir a pressão e aumentar a temperatura. Porém, atenção! Evitem trabalhar em condições subatmosféricas. Porque o custo da coluna começa a aumentar muito. Eu vou precisar de um compressor para gerar vácuo. Eu vou ter que ter anéis de vedação com muito mais caros. Então a coluna fica muito mais cara. Então, assim, baixar a pressão pelo olhar econômico significa ter como limite a pressão atmosférica. A menos que eu tenha algum argumento, né, mais convincente para trabalhar subatmosférico. E dificilmente vai ter absorção. Em destilação até você tem. Trabalhar em pressões mais baixas para não trabalhar com refervedor muito quente. Mas em absorção, como não tem refervedor, não faz muito sentido trabalhar em pressões subatmosféricas. Então você vai trabalhar normalmente com correntes mais quentes, né? Vai trabalhar com um pouquinho de calor. Mas também não pode ser quente demais, porque senão você começa a vaporizar o solvente que você está tratando. Então também tem uma heurística econômica para essas coisas, né? Também no projeto trabalhar aí com FS em torno de 1.4. Dê uma olhadinha nessa transparência. Dê uma olhadinha em todas as entradas. Primeiro eu reconheço essa coluna, apesar aí do símbolo ser de coluna de prato, né, mas ela poderia ser de recheio. É mais para a gente entender o processo, uma operação típica. Quem é o agente de separação mássico e qual é a corrente que eu quero tratar, moçada? Eu quero tratar o gás e o agente de separação é o líquido absorvente. Que é quem? Qual é o líquido que ela está usando aí? Água e o gás, aí é uma mistura, né? Mas que mistura é essa? O senhor quer que eu fale os componentes, é isso? Não. Olha para os componentes e me fala. Que tipo de processo é esse? Parece ser ar contaminado, né? Isso, com acetona. Isso aí é o seguinte, é um processo, essa corrente vem de um processo de secagem de polímero. Se não me engano, é acetato de celulose, se não me engano. E no processo de produção da acetato de celulose, você tem acetona não reagida. Então, quando você vai fazer o tratamento, você trata com ar de secagem, né? E esse ar vem contaminado com acetona, vem um pouquinho de água também. E pode vir, essa água pode ter até oriunda do próprio ar de secagem, né? Com alguma umidade relativa. E aí você vai usar um solvente para remover quem? Agora olha para as correntes de saída. Olha, justamente a acetona, você tira a acetona do gás. Você tira a acetona do gás, né? Mas repara que ainda ficou um restinho de acetona e acabou removendo também. Olha o que aconteceu com o solvente. O que aconteceu com o solvente? Eu tive um pouquinho. Ele acabou carregando um pouquinho do oxigênio e do nitrogênio e a maior parte da acetona. Isso. Ele carrega um pouquinho dos gases inertes, porque alguma solubilidade tem. Esses gases, alguma solubilidade tem, mas tudo bem, é bem pouquinho, né? E você tem um pouquinho de perda também. Repara, você teve um pouquinho de perda do agente de separação máximo. Sim, porque a quantidade de água aumenta no ar. E embaixo você está com uma vazão de água menor do que você entrou.
Mesmo recuperando a água em algum outro processo, você vai ter que ter um make-upzinho, né? Vai ter um make-upzinho. Esse make-upzinho pode ser assim, por exemplo, eu posso pegar esse ar que está aí com acetona e água e propor um flash, né? Ver um flash para ver se condensa um pouco mais para recuperar parte dessa água que eu perdi. Aí repara que quando eu fizer isso, eu vou também trazer um pouquinho de acetona. Então, se eu trabalhar em circuito fechado, talvez o meu solvente ele entre um pouquinho contaminado com acetona. Mas tudo bem, não tem problema. Tá? Então, esses são alguns aspectos que eu queria mostrar para vocês. E que no projeto inicial, né, o primeiro projeto que a gente vai fazer, a gente vai assumir o quê? A gente vai assumir que não vai ter perda nenhuma do agente de separação máxima e que não vai ter perda nenhuma de gás inerte. Então, a gente vai assumir por hipótese que só a acetona é que está indo de um lado para o outro, para poder fazer nosso projeto inicial. Depois a gente vai ter que ir para o simulador de processo e corrigir um pouco isso. Então, na verdade, esses métodos de Operucci que a gente discute, eles são métodos preliminares de projeto, para poder sentar no simulador já com alguma informação, para depois, no simulador, a gente fazer um cálculo um pouquinho mais rigoroso. Ok? Mas isso eu retomo com vocês no período que vem. Alguém gostaria de acrescentar alguma dúvida aqui? E repare que a temperatura varia muito pouco, né? A temperatura variou muito pouquinho e a pressão também variou muito pouquinho. Então, normalmente a gente assume essas colunas isobáricas e isotérmicas. Então, isobárica, a gente assume que a perda de carga é baixa. Então, um dos problemas em escolher esses recheios, esse recheio tem que garantir a área de troca, mas esse recheio também tem que garantir a mínima perda de carga da fase vapor. Para que a fase vapor ela entra a uma atmosfera e saiu aqui um pouquinho mais baixo, um pouquinho subatmosférico, que não é adequado. Então, o ideal seria aumentar um pouquinho a pressão de entrada para saída, para compensar essa perda de carga. Então, esses recheios eles vêm sendo alterados ao longo do tempo, a tecnologia vem mudando para garantir duas coisas. E duas coisas são essas. Máxima área de troca para garantir taxa de transferência de massa boa. Quanto maior a área de troca por volume de coluna, menor o tamanho da coluna. E mínima perda de carga da fase vapor, para evitar esses custos de compressão na entrada da minha corrente. Entenderam, moçada? Então, os recheios eles estão sempre evoluindo para garantir essas duas coisas. E os materiais são pensados para, né, não quebrar ao longo da operação, não danificar, aguentar pesos de coluna razoáveis, ter baixa tensão superficial com o líquido, por o líquido molhar bem o recheio e evitar a zona morta. Tá? E escoar ter uma velocidade boa de escoamento, usando só a gravidade para o líquido descer, para diminuir o custo de bombeamento no topo. Ok? E esse é um exemplo em contracorrente. Coluna de prato sempre vai ser contracorrente. Coluna de recheio, você até pode operar com a corrente. Mas vocês já viram, já em Operucci 2, né, em trocador de calor, que as operações em contracorrente é que dão as melhores taxas em cada ponto. Então, normalmente a gente opera em contracorrente, mesmo em coluna de recheio. Posso mudar de transparência? Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Recheios são pensados para máxima área por elemento de volume de coluna, com mínima perda de carga. O material para garantir bom molhamento da fase líquida. As hipóteses, nós assumimos que só o soluto vai transferir de uma fase para outra, por um cálculo preliminar, que é o que vocês vão aprender comigo, e assumimos a coluna isobárica e isotérmica. Então vamos seguir. Bom, então esse aí, gente, é um desenhozinho de uma coluna operando em contracorrente. Essa coluna é uma coluna de absorção. Eu tenho aqui, estão vendo aqui o mouse, em Z igual a Z1, eu botei aqui G1, Y1 e YZ1. Né? Quem é G1? Pode ser vazão, como pode ser fluxo.
Você pode fazer o balanço das duas formas, né? Lembrando que o fluxo é a vazão normalizado pela área de coluna. Sempre relacionando ao... né, esse U aqui é a vazão total da corrente. O YA1 é a vazão de... a fração molar, ou fração mássica, né? Normalmente molar, do soluto nessa corrente. E essa aqui é a razão molar de soluto em base isenta de soluto, ou seja, é mol de A dividido por mol de tudo que não é A nessa corrente. Então a notação é essa, né? Para o líquido, eu vou usar, ao invés de Y, eu vou usar X e Xão, mas essas são as mesmas definições, e a vazão vai ser o L. No topo da coluna, eu botei o símbolo 2, pode dizer Z2. Vai ter a vazão de gás em 2, vazão total, né? A fração molar do soluto nesse gás saindo em 2 e a razão molar do soluto desse gás em 2. E aqui, quem é esse cara aqui? Essa aqui vai ser a entrada do agente de separação máximo, a entrada do líquido. Então, L2 vai ser a vazão, ou fluxo. Se esse solvente for isento, o XA vai ser 0, mas normalmente ele pode estar contaminado com um pouquinho de soluto, porque ele vem de um circuito fechado, então eu tenho que saber, né? Mas é uma informação que eu tenho, né? O que eu tenho a priori? Bom, eu tenho todas as condições da minha carga, da minha alimentação, da corrente que eu quero tratar. Então, toda vez que a gente pensar no equipamento de separação, antes de pensar no processo, eu tenho que ter todas as informações referentes à corrente que eu quero tratar. Então, G1, YA1, YA1, as entalpias, as propriedades. Eu tenho tudo sobre essa corrente. Isso aqui também é uma corrente de entrada, né? Mesmo que eu não tenha ainda decidido qual vazão usar, a composição eu sei. As propriedades desse fluido eu sei. Porque eu sei de onde que eu estou trazendo, né? Qual é o tanque? Qual é o tanque que eu estou trazendo esse líquido? Então, eu posso tirar uma amostra desse tanque, levar no cromatógrafo e tirar a composição dessa corrente. Então, mesmo ainda não definido qual L que eu vou usar, aqui em cima, a composição eu tenho. Ficou claro, gente? Sim, professor. Bom, o que mais que eu tenho a priori, antes de começar o projeto? Que outra informação que eu tenho no início do projeto? No início do projeto, gente, eu tenho essa composição aqui, ó. Eu tenho essa composição. Você tem uma composição de saída? Sim. Esse equipamento não está sendo pensado para tratar a corrente gasosa? Se esse equipamento está sendo pensado para tratar a corrente gasosa, eu tenho uma meta para esse equipamento. Eu tenho uma pureza especificada para essa corrente. A pureza vai me permitir definir quem é esse YA2. Eu tenho uma recuperação. Se eu tenho uma recuperação prevista para esse equipamento, eu tenho um valor de produto G2 vezes YA2. Então, a meta de projeto me permite conhecer algumas informações da saída, me permite conhecer quem é essa composição aqui. Então, repara que no topo, na absorção em contracorrente, a informação, eu tenho a informação de o topo está especificado. O fundo, só parte do fundo está especificado, porque essa corrente de saída, eu não sei quem é. Eu não sei quem é a priori. Só o projeto vai me permitir prever o quanto que esse líquido vai sair. Esse líquido aqui é o líquido que eu vou ter que tratar depois para recuperar o solvente. Mas isso é uma outra operação. Um papo para depois. Beleza? Outra informação, outra discussão que eu quero fazer com vocês. Como isso aqui é uma coluna de recheio, é diferente de prato, eu posso imaginar que isso aqui é quase um pseudo-contínuo, né? Um pseudo-homogêneo. Então, eu estou tendo troca em cada ponto, e é contínuo o tempo todo.
Prato não, prato você vai ter o prato, depois separa, vai ter outro prato, separa. Aqui o tempo todo eu estou tendo contato ao longo de toda a coluna. Então, se eu amarrar uma determinada altura de coluna, um determinado Z, eu vou ter uma vazão de gás, uma vazão de líquido, uma composição bulk do gás. Lembra que essas composições são composições bulk, não de interface, tá? Então, essas aqui, ó, são as composições que estão se cruzando. Esse aqui está relacionado ao CAL e esse aqui está relacionado ao PAG. Tá? Que são as composições do seio das correntes. Repara o seguinte, gente. Nesse desenho, por que vocês acham que eu estou botando o líquido entrando por cima e o gás entrando por baixo? Por que eu inverto isso? Para aproveitar a ação da gravidade, né? O gás ele tende a subir e o líquido a descer. Ah, tudo bem, mas eu poderia, com uma bombinha, tudo bem. Mas mais do que isso, eu posso entrar com o líquido por baixo? Para responder essa pergunta, vocês têm que lembrar como que essa contactação é feita no recheio. Por onde o líquido passa? O líquido molha a parede do recheio. Ele molha a parede do recheio. E o gás? O gás borbulha no líquido? Ou ele passa na região anular? Né? Você tem todo o diâmetro da coluna. Você tem todo o diâmetro da coluna. E você ocupa o volume da coluna com os recheios. Não tem espaço vazio? Não tem um espaço vazio que o gás pode ir passando pelos espaços vazios? Não, mas vai passando por esses vazios. Vai passando por esses vazios. Agora eu botei o líquido vem só molhando, ele vem descendo, molhando o recheio. Eu destruí os espaços vazios totalmente? Não. Não, então o gás continua passando por esses espaços vazios. Então, o gás não borbulha e nem deve borbulhar no líquido. Ele passa pelos espaços vazios. Se eu entrar com o líquido... Mantendo contato, né? O contato, o líquido. O recheio está ali para aumentar mais essa área de contato. Se eu entrar com o líquido por baixo, como é que vai ser? Como é que o líquido vai caminhar na coluna? Ele vai simplesmente molhar o recheio se eu entrar com ele por baixo, com uma bomba? Ele vai inundar. Vai inundar a coluna. E aí, para que eu estou botando recheio se vai inundar? Então, gente, em coluna de recheio, o líquido sempre entra por cima. Porque senão ele inunda a coluna. Em colunas de recheio, o líquido sempre entra por cima. Mesmo que o desenho esquemático te confunda. Nesse caso, o meu desenho não confundiu vocês, o líquido entrou por cima. Como é contra a corrente, se o líquido obrigatoriamente tem que entrar por cima, o gás tem que entrar por baixo. E aí aproveito o que o Renan falou, eu aproveito a gravidade, eu diminuo os custos de bombeamento, ainda mais se o líquido for menos viscoso, né, e tiver uma boa aderência à parede, eu diminuo os custos de bombeamento de líquido. Tá? Vai ter distribuidor, enfim, vai ter outros aspectos, mas aí isso deixa para o perute. E o gás vai subindo pela região anular. Tá? Agora, olha o desenhozinho que eu vou botar para vocês do cocorrente. Olha as entradas. Esse desenhozinho é um desenho esquemático. Tá? Por que no esquema a gente faz essa confusão? Porque a gente sempre tenta botar o gás entrando, né, a corrente que eu quero tratar, no símbolozinho 1 de entrada e 2 como saída. E para manter a coerência do 1 ser aqui no desenho esquemático, 1 cá embaixo e o 2 em cima, esquematicamente a gente bota assim. Mas na prática, essa coluna está de cabeça para baixo. Porque o líquido sempre entra pelo topo. Se é concorrente, o gás vai entrar pelo topo também. Combinado?
Não se deixem confundir pelo desenho esquemático, tá? Eu mantenho isso nas minhas notas de aula, porque é assim que está no livro. Quando vocês forem ler, vocês vão cometer essa confusão. É um mantra. O líquido sempre entra por cima. Ponto. Chega de repetir isso. Vamos embora. Então aqui é a mesma coisa, só que aí o balanço vai ter que ser um pouquinho diferente, porque entra e aqui está em qual corrente. Então eu vou desenvolver primeiro o caso contra a corrente. Se der tempo, eu desenvolvo com vocês também o qual corrente. O contra a corrente é o mais usual. Pela mesma justificativa que trocadores de calor em contracorrente são mais usual. Porque no topo, essa corrente aqui de saída do gás é que está quase isenta de soluto, não é? O topo da coluna aqui no contracorrente não está quase isento de soluto? Isso. É a mais pobrezinha. Mas aí eu pego o solvente fresquinho e garanto que haja troca, uma boa taxa, uma boa força motriz, mesmo aqui em cima. Aqui embaixo, o líquido, né, o agente de separação máxima, ele já absorveu bastante do soluto. Então é onde ele está, no bulk, mais carregado em soluto, não é? É ou não é? Sim. Mas também eu estou botando ele em contato com um gás também mais carregado. Então eu garanto, eu fico potencializando a força motriz no trabalho em contracorrente. Em concorrente, não. Em concorrente eu pego solvente fresco e boto em contato com o meu gás mais concentrado. Então no início eu tenho uma baita força motriz. O que vai acontecer com a força motriz à medida que eu caminho para a saída? Vai diminuindo. Então a probabilidade de eu ter um pinch, né? Num certo ponto da coluna, o meu agente já está saturado, não consegui mais ter troca decente, então eu vou ter que ter colunas enormes para poder atingir minha meta. Então, por isso que normalmente a gente opta pelo contra-corrente. Professor, Sim. assim, o que varia a escolha do concorrente? Em que casos ela é usada? Eu confesso que eu vou deixar essa pergunta para você anotar e fazer para o professor de projetos. Ou faz para mim de novo, que de repente eu pergunto para o pessoal lá de projetos em que situação eu opto pelo concorrente. Eu confesso, como eu sou um cara de fenômeno, eu não tenho essa resposta para te dar agora. Mas é uma excelente pergunta. É uma pergunta de tomada de decisão, né? Uhum. É uma excelente pergunta. Então, são discussões interessantes para vocês levarem para projetos. Vocês poderiam fazer essa pergunta para o André também, trocador de calor. Quando que eu opto por um trocador de calor concorrente? Eu confesso que eu não sei. Eu não sei te responder nesse momento. Desculpa, cara. Vamos lá, vamos seguir. Então, essa anotação, tá? Repara que eu estou tratando o G e o L como, apesar de estar escrito aqui vazão, está errado, não é vazão nada, né? Olha a dimensão que eu coloquei aqui no colchete. Mol total da fase, por tempo, né? Por hora, por área de seção transversal de torre. Então esse G não é vazão, é fluxo. Então tem que corrigir aí. Vou até corrigir logo, deixa eu ver se dá para corrigir logo aqui. Ver se eu consigo. Não consigo porque ela está como figura. Por isso que eu corrigi ainda. Então tá. Então, esse aqui é fluxo, tá? O L também é fluxo. A dimensão de ar. Pode ser vazão? Pode. Pode. Mas aí a gente tem que tomar cuidado lá no final da modelagem. Então, atenção. Tem artigos e livros que trabalham como vazão. Tem artigos e livros que estão fazendo como eu aqui, trabalhando como fluxo. Para manter um pouquinho a coerência lá com a discussão nossa, que a nossa variável tem sido sempre fluxo, né? Então, sempre vai na lista de símbolo, ou ler lá a primeira vez que aparece o símbolo na literatura, na referência que vocês estão lendo, e ver quem é G e quem é L lá na modelagem do cara, tá bom? Fica esse recado. E aqui são as composições, né? Que são a fração molar de A, fração molar na fase gasosa, fração molar na corrente líquida.
E o 1 ou 2 vai dizer em que ponto da coluna que eu estou. Ou, se for um ponto genérico, vai ser Z, né? Vai ter um YAZ e um XAZ. Muito bem. Aqui, como transformar fração molar em razão molar isenta do soluto, né? X, então, é mol de soluto no líquido ou mol de solvente líquido puro. Y é mol de soluto no gás ou mol de diluente, né, para os gases inertes. Repara que a fração molar sempre varia entre 0 e 1, mas a razão pode variar entre 0 e infinito. Então, como obter x? X vai ser x dividido por 1 menos x. E vai ser y, anotem aí, tá? Y vai ser y dividido por 1 menos y. Daqui a pouco isso vai aparecer aí. Muito bem. Agora vai começar nosso balanço de massa. Vocês não ficarem com saudade de FT3. Balanço de massa. Primeiro, eu vou fazer um balanço caixa preta. Um balanço global. Vou pegar um volume de controle cortando a coluna toda. Né? Cortando aqui as correntes de entrada e saída da coluna como um todo. Então, eu vou fazer um balanço global macroscópico de massa para o soluto A, componente A, e a coluna operando em contracorrente. Como é que fica esse balanço, gente? O que entra menos o que sai, né? Fica G1 Y1 mais Y2 XA2 tem que ser igual a quê? A G2YA2 mais Y1 vezes X1. Alguém discorda disso? Entendeu? Eu peguei uma envoltória pegando a coluna como um todo. Tudo bem, gente? Bom. As continhas são isso mesmo. Beleza. Agora eu vou fazer um balanço só até um ponto Z da coluna. Tá vendo? Aqui eu peguei esse elemento de volume aqui, representado aqui por essa bolinha azul. Não sei se vocês estão conseguindo ver a bolinha azul. Tá dando para ver o contraste de vocês aí na tela? Ah, sim. Então, como é que fica o balanço? Entrada menos saída. Então, vai ficar G1YA1 mais LZXAZ, que é essa corrente aqui, que está cruzando a envoltória, tem que ser igual a GZYAZ, que é essa outra corrente gasosa cruzando a envoltória, mais L1XA1, tá saindo aqui embaixo. Eu poderia fazer esse balanço botando essa bolinha na parte de cima, e já te antecipo, vai ser mais útil. Por que vai ser mais útil fazer esse mesmo balanço, mas pegando o topo e não o fundo? Porque o topo, eu tenho essas duas composições aqui. Então, deixa eu trabalhar com vocês o fundo, mas lembre-se que eu posso fazer também o balanço usando as variáveis de topo. É só pegar essa bolinha e jogando para cima. Tudo bem? Bom, essas equações elas ficam mais fáceis de manipular se forem designadas por concentrações por unidade de concentração livre de soluto. Ou seja, ao invés de trabalhar com Yzinho e Xzinho, por que não trabalhar com Xão e Yzão? Então, quando eu trabalhar com Yzão e Xão em cada ponto, eu não posso multiplicar pela vazão total. Que vazão é essa aqui, GS, então, gente? Repara que a conta é a mesma, tá? Essa igualdade aqui é rigorosamente igual a esta igualdade. Tem que ser. É o balanço por componente. Mol de A que entra em 1, mais mol de A que entra pelo líquido em 2, tem que ser igual ao mol de A que sai no gás em 2, mais o mol de A que sai em líquido em 1. Tem que ser a mesma coisa, que é a mesma coisa que eu tinha aqui em cima. Mas se eu estou usando, ao invés de usar fração molar, eu estou usando razão molar em base isenta de soluto, quem é GS? Quem é GS, gente? G1 menos G1Y. G1 menos G1Y. Ou G1 vezes 1 menos Y1.
Ou melhor, vazão de gás inerte. Vazão de gás inerte aonde? Aqui em... Quem vai ser LS? LS vai ser a vazão do meu agente de separação máximo isento do soluto. Ou seja, eu tenho que descontar uma possível contaminação que esse solvente pode ter do meu soluto. Então, LS é a vazão de solvente puro, mesmo que ele esteja entrando contaminado. Então, quem vai ser LS? Vai ser o L2, que multiplica 1 menos XA2. Beleza? Agora, gente, vamos analisar as saídas. Né? As saídas. A saída, repara que eu usei o mesmo GS que eu usei na entrada, eu estou usando na saída. E o mesmo LS que eu usei na entrada, eu estou usando na saída. Que hipótese que eu estou assumindo aqui? A gente já comentou quais são as hipóteses do método. Que hipótese que eu introduzi agora? Lembrando daquele exemplozinho da acetona. Que hipótese que eu incorporei aqui? O solvente vai sair só com o soluto, que eu quero remover com contaminante. Isso. Repara, eu estou assumindo que a pressão de vapor do meu solvente é negligenciável nas condições de coluna, de modo que eu estou assumindo que não há nenhuma perda do meu solvente para o gás. E mais do que isso, eu estou assumindo que os gases inertes, a solubilidade dos gases inertes no meu solvente é negligenciável. Então, aquela quantidadezinha de oxigênio e nitrogênio que a gente observou na saída do líquido, a gente vai assumir que é zero. Então, eu não estou assumindo, né, quando eu mantive o LS constante ao longo da coluna, eu estou assumindo que os gases inertes não são solúveis no meu solvente. Então, por hipótese, eu estou assumindo que GS e LS são constantes ao longo da coluna. Por isso, né, devido a essa hipótese, fica mais confortável trabalhar com, ao invés de trabalhar com fração máxima, trabalhar com razão máxima. Porque aí eu posso, baseado nessa hipótese, assumir o GS constante e o LS constante, colocar em evidência, né? Lembrando aqui, ó, aqui no cantinho, está aqui como calcular GS e LS, tá? Baseado nos dados de projeto, dos dados de entrada. Né? GS é G1, que multiplica 1 menos Y1, ou G2, que multiplica 1 menos Y2. Ou seja, isso tem que... GS é constante. Tudo que ele é constante, né? E LS é L1, que multiplica 1 menos XA1. Esse é igual a L2, que multiplica 1 menos XA2. Maravilha. Então, repara que se eu conhecer, se já tiver definido no meu projeto, né, qual é a vazão de líquido que eu vou usar, pelo balanço global, eu já tiro quem é. Repara, ó, YA1 eu tenho, porque é o dado da minha corrente de alimentação de gás. É a corrente que eu quero tratar. O YA2 eu tenho, porque é a minha meta de projeto. O Y2 é a minha meta de projeto. O meu XA2 eu tenho, porque é a composição que vem no agente de separação máximo que eu tenho. E meu XA1? Meu XA1, eu só vou poder calcular XA1 se eu conhecer quem? O LS. Então, o primeiro desafio, anota aí, o primeiro desafio é qual LS que eu vou operar para atingir a minha meta ao tratar essa corrente. Esse é o primeiro desafio que eu tenho que trabalhar com vocês. Tá? Bom, lembra do balanço que a gente tinha feito? Lembra do balanço que a gente tinha feito usando a parte de baixo da coluna? Eu posso, naquele balanço, isolar o YAZ
e botar YAZ em função do XAZ. Ou seja, eu boto a composição da corrente gasosa, que é aquela que eu preciso acompanhar, porque eu não estou tratando a fase gasosa. Eu tenho que saber como que ela está mudando ao longo da coluna, em função da composição que cruza com ela na fase líquida. Lembrando que YAZ e XAZ são as composições bulk, são as composições nos seios. Repara, YA1 eu tenho e XA1 eu só vou ter se eu já tiver definido quem é o LS. Então, essa equaçãozinha aqui marcada de amarelo, a gente dá o nome de reta de operação da coluna de absorção. Anotem aí. Essa é a reta de operação ou linha de operação de uma coluna de absorção operando em contracorrente. Eu posso reescrevê-la um pouquinho diferente. Basta eu fazer o balanço usando o topo. Eu, Rodrigo, prefiro. Porque ao invés de ficar dependendo de XA1, eu fico dependendo de XA2, que é mais confortável para mim. Em vez de depender de YA1, eu dependo de YA2, que eu tenho a priori porque está relacionado à meta de projeto. Mas, independente de qualquer coisa, eu só vou poder usar a reta de operação para fazer o projeto da coluna se eu conhecer quem? A LS sobre G. Sobre GS. GS eu sei, mas LS é uma decisão de projeto. Eu preciso tomar essa decisão do projeto. Bom, como que eu tomo essa decisão de projeto? O que vocês vão fazer? Vocês vão construir numa mesma curva, num mesmo gráfico, vocês vão construir. Primeiro vocês vão construir a curva de equilíbrio. Mas repara, como vocês vão... Vocês já fizeram o termo-ESP, gente? Já fizeram o termo? Não, então. Quando vocês forem lá para a termo-ESP e vão tirar dados de equilíbrio líquido-vapor, ou seja, essa curva aqui, ó, normalmente vocês tiram esses dados em termos de fração molar. Então vai ser Yzinho em função de Xzinho. Você bota no Excel esses dados, né? Seriam os pares ordenados da curva de equilíbrio em termos de fração molar. Mas vocês vão aprender agora comigo como é que eu transformo fração molar em razão molar. Então, cada xzinho pode virar um xão. Bom, xão é xzinho dividido por 1 menos xzinho. Cada yzinho pode virar um yzão. Porque yzão é yzinho dividido por 1 menos yzinho. Então, eu posso construir pares ordenados de equilíbrio, obtendo esses dados da literatura ou de experimentos específicos em laboratório, e construir a curva de equilíbrio em termos de yzão e xão. E aí eu boto no gráfico a curva de equilíbrio. Tudo bem? Bom, aí nesse mesmo gráfico eu vou construir minha reta de operação. Mas, professor, você não tem... Como é que você vai construir a reta de operação se você não sabe quem é X1 ainda? E você não sabe quem é X1 porque você não sabe quem é o LS. Você não tomou a decisão de projeto. Concordo com vocês. Mas olha só o que a gente vai fazer. O ponto XA2 e YA2 eu conheço? Na absorção eu conheço esse ponto? Conheço ou não conheço, gente? Sim. Conheço. Minha meta, né? O Y é minha meta. E o XA2 é quem? Anotem isso, moçada, para vocês se perderem. Anota do lado do gráfico. Quem tem isso aí, do lado do livro, sei lá, anota em algum lugar. O YA2 é a meta de separação, obtém pela meta, e o XA2, quem é? É o fluido absorvente que está entrando. Encontra a corrente, é o fluido absorvente que está entrando. Então eu conheço esse ponto. Repara, eu tenho a curva de equilíbrio e conheço esse ponto. O YA1 eu conheço? Conheço.
Então, eu conheço porque é a minha entrada da corrente que eu quero tratar, né? É a composição da corrente que eu quero tratar. Então, o que eu faço? Eu desenho essa linha pontilhada e vou desenhando essa linha pontilhada fraquinha até eu tocar a curva de equilíbrio. Né? Pronome aqui é a curva de equilíbrio e vou até eu tocar a curva de equilíbrio. Certo? Repara que a minha reta de operação ela só tem significado físico dentro da coluna. Então, ela vai desse ponto até algum ponto nessa linha pontilhada, que é o limite de composição que eu vou ter na coluna. Então, eu pego a minha régua, fixo a minha régua nesse ponto e vou descendo a régua, vou descendo a inclinação da reta, até que a minha régua toque a primeira vez a curva de equilíbrio. Até ela tangenciar a curva de equilíbrio, ou ela bater, né? Se a concavidade for para cima ou ela for linear, ela vai bater exatamente no encontro de y1 com a curva de equilíbrio. O que significa esse ponto? O ponto onde a reta de operação toca a curva de equilíbrio. Na curva de equilíbrio ela é o quê, gente? Né? Composições em equilíbrio? Sim. E aonde que estão as composições de equilíbrio? Pensando na coluna, pensando na troca, né? Transferência de massa lá dentro de um ponto da coluna. Onde que estão as composições de equilíbrio? Na interface do recheio. Na interface. Não no recheio, na interface do líquido que está descendo no recheio vai subir. Na superfície do recheio. Isso. Na curva de equilíbrio, eu leio os y aí que estão em equilíbrio com x aí. E o que eu leio na curva de operação? A reta de operação ela representa o lugar geométrico de quais pontos? De quais composições? As composições do book dos fluxos que estão passando pela coluna. Isso, as composições book. Se naquele ponto as composições book são iguais às composições de equilíbrio, o que aconteceu naquele ponto da coluna? Vai ter transferência de massa nesse ponto? Não, já atingiu o limite do gradiente. E é razoável deixar que isso ocorra dentro da minha coluna? Não. Não. Então, repara, como fazer para vocês pegarem a régua? Botar a régua nesse ponto que é o ponto que eu conheço. Eu vou diminuindo a inclinação até ela tocar a primeira vez na curva de equilíbrio. Que é a inclinação da reta de operação na LS sobre GS? Em termos de razão molar, a inclinação da reta na LS sobre GS, como é que eu posso diminuir a inclinação da reta de operação? Hein, gente? Você chega no menor valor de LS possível. Eu só posso diminuir essa reta de operação diminuindo a vazão de líquido puro, diminuindo o LS. Então, o LS, quando a reta de operação toca a curva de equilíbrio a primeira vez dentro da região de interesse, a região de interesse é entre y2 e y1, é o LS mínimo. É a mínima vazão de líquido para que não ocorra um pinch mássico na minha separação. E o que é um pinch mássico? Dentro da coluna, eu tenho um ponto onde as correntes que se cruzam estejam em equilíbrio termodinâmico. Essa situação é indesejável. Ela é indesejável. E ela tem que ser evitada. Então, eu tenho que trabalhar com vazões de líquidos superiores ao LS mínimo. E a mesma coisa na desorção. Na desorção, quem que eu tenho? Na desorção eu vou ter o XA2. Quem é o XA2? É a composição de líquido que eu quero tratar, é a corrente de entrada. Na verdade, eu vou ter o quê? Eu vou ter
as especificações de baixo. Eu vou ter esse ponto aqui, né? Eu vou ter o xa1, que é a meta de separação, e vou ter o ya1, que é a entrada do gás, no agente de separação máximo. Então, eu vou ter o ponto 1. E quem é o agente de separação máximo? É o gás. Então, o que significa ir aumentando a inclinação até que a reta toque a curva de equilíbrio a primeira vez dentro da região de interesse? E qual é a região de interesse? Entre xa1 e xa2. E xa2 é a meta. Então, eu tenho que levar esse pontilhado até aqui em cima para definir qual é a região de interesse. Eu vou alterando essa inclinação, quer dizer, eu vou aumentando a inclinação até ela tocar a curva de equilíbrio a primeira vez. E na desorção, como é que eu aumento a inclinação? Diminuindo quem? GS. Diminuindo GS. Então, a primeira vez que a reta de operação toca a curva de equilíbrio dentro da região de interesse, que é entre xa1 e xa2, é a vazão mínima de gás da desorção para que promova a separação desejada. Então é isso. No caso da absorvente, eu vou diminuindo até tocou. Tocou, eu marco esse ponto. Eu marco esse ponto de tangência. Né? É onde toca a primeira vez. Eu marco esse ponto de tangência. E aí eu tenho que pegar a inclinação dessa reta. A inclinação dessa reta vai ser o L mínimo. Né? A inclinação da reta que toca a curva de equilíbrio a primeira vez dentro da região de interesse vai ser o LS mínimo sobre o GS. Então, eu pego lá as composições do ponto de tangência, eu leio, né? Eu leio aqui, ó, que ponto é esse? Eu vou pegar o Y de tangência e o X de tangência e vou colocar aqui para achar o N de tangência. E quem vai ser o X de tangência? Né? O X de tangência é o Y de tangência, né? Isolando, né? Pegar essa expressão isolando o X de tangência, eu tenho essa, e aí eu tenho uma expressão para achar o L mínimo. Eu tenho uma expressão para achar o L mínimo. Tá? Às vezes, essa tangência, gente, ela ocorre lá na saída da torre. Ou seja, o próprio Y1. Então, quando que eu vou... Se eu tiver o gráfico, eu não preciso usar essa equação que eu mostrei para vocês. Eu leio e calculo direto o LS. Eu leio e calculo direto o LS. Tá? Se eu não tiver o gráfico, eu uso essa expressão e pego um modelinho para N. Aí eu uso o valor modificado para calcular N nesse ponto. Tá? Usando o Y de tangência. Alguma dúvida para achar o L mínimo, gente? Professor, não é com dúvida em relação ao L mínimo, não. Eu poderia chamar esse Y de tangência como Y de equilíbrio? Cara, ele é um Y de equilíbrio, mas repara, a curva de equilíbrio tem vários Y de equilíbrio. Sabe? O lance é qual Y de equilíbrio está. É onde ocorre o pinch. Tem que ser exatamente no ponto da junção. É o Y do encontro, sempre deve ser o Y do encontro da reta de operação com a curva de equilíbrio, à medida que eu vou abaixando essa inclinação, né? A partir do ponto inicial. Então, voltando. Eu tenho esse ponto aqui, tá vendo? Caso da absorção, eu tenho esse ponto. Aí eu pego a minha reguinha e tem essa linha pontilhada aqui. Essa linha pontilhada delimita a minha região de interesse. Então, a partir desse ponto, eu vou vendo dentro da minha região de interesse qual é a inclinação da reta que toca a primeira vez a curva de equilíbrio. Aí eu desenho essa reta. E aí eu marco o ponto de tangência. Então, aquele Y de tangência é o Y desse ponto obtido eu falo que é a reta de operação do pinch. Essa não é a reta de operação que eu vou usar. Essa é a reta de operação do pinch do meu processo. O primeiro pinch do meu processo. E aí eu marco esse ponto desse encontro aqui. Esse vai ser o Y de tangência. Gente, ficou claro? Isso gera muita dúvida nos alunos em períodos passados, tá? Professor, tem uma pergunta.
Se eu não tiver o gráfico, como é que eu vou saber se isso é tangência? Se você não tiver o gráfico, você vai ter que resolver esse y de tangência a partir de um modelo de M. Tá? Um modelo de M. E aí você vai pegar a reta de operação, isolar o x, e vai igualar a reta de operação à curva de equilíbrio. Está vendo aqui no amarelinho? Você não isolou o x de tangência usando a reta de operação? Desculpa, usando a relação de equilíbrio? Sim. Então, você vai pegar a reta de operação, vai isolar o x, vai botar x em função de y, e vai botar aqui. Então, você vai ter... Porque é o lugar geométrico do encontro da reta de operação com a curva de equilíbrio, não é? Sim. Então, você vai precisar de um modelo para M, então você vai ter que modelar M, e aí vai ter uma equação não importa, então o y de tangência. Aí você obtém. Ou seja, é mais chatinho. Talvez você tenha que ter um método numérico, talvez não seja explícito, vai ter que usar um método de zero de função. Tá? Nada que eu soube não resolvo. Nada que eu soube não resolvo. Mas eu já vou deixar uma coisa legal para vocês. Como normalmente a absorção é uma operação que trabalha em condições diluídas, normalmente esse cara é linear ou a concavidade para cima, não a concavidade para... A concavidade para baixo da curva de equilíbrio é o pior caso, que é esse caso que a gente está vendo. Por isso que eu exploro ele, eu exploro o pior caso. Toda vez que a concavidade for para cima, ou seja, esse negócio ao invés de descer, ele empinar para cima, ou ele for linear, é muito comum na região diluída, ou seja, quando você tem uma corrente com menos de 10%, menos de 8%, que é o mais comum, a entrada do gás está contaminada com 8%, abaixo de 8%, aí o y de tangência vai coincidir com o próprio y1 que você tem. Então não vai nem precisar desse esforço todo matemático, entendeu, Carol? Entendi, show. Depois você faz até um desenhozinho, faz uma curva de equilíbrio linear, faz uma reta de equilíbrio. Você vai ver que o primeiro ponto de tangência vai ser o próprio encontro do y1 com a curva de equilíbrio. Você vai diminuindo aqui, você vai bater lá, vai bater aqui em cima. Tá? Então, não vai precisar desse esforço todo matemático. Esse esforço todo matemático que é pegar a reta de operação, isolar o x na reta de operação, igualar aqui para o modelo de equilíbrio, pegar o modelo de gama para botar aqui para modelar esse M, jogar no solo e obter o y de tangência, é só no pior caso. Solução muito não ideal, onde o gama vai ficar... eu não posso aproximar o gama de 1, e quando eu estou muito longe da efeito de emissão. Tá bom? Ótimo, professor. Obrigada. Beleza. Se eu for ver até que na lista de exercícios, normalmente a curva de equilíbrio é linear, ou com concavidade para cima. Esse caso aqui, ó. Olha o exemplo de concavidade para cima aqui, que maravilha. Tá vendo? Eu vou diminuindo a inclinação até ele tocar a primeira vez. Olha onde que ele toca a primeira vez, na entrada do gás, desculpa, na entrada do gás. Ok? Não precisa pensar esse Nzão aqui, essa notação a gente vai discutir depois no pergunte para coluna de prato. Gente, eu já me alonguei muito, tá? Eu termino então a aula de hoje com essa discussão aqui de vazão mínima e vou interromper agora a gravação e aí a gente continua isso aí semana que vem. Ok? Ok, professor.